Oi, gente, eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, do meu processo de emagrecimento. Esse é meu primeiro vídeo que eu gravo aqui no YouTube falando sobre isso. E eu queria justamente compartilhar com vocês uma coisa que tem feito, parte da minha vida nesses últimos meses, que é o meu processo de emagrecimento. Eu já compartilho um pouco desse processo lá no meu Instagram e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser me acompanhar por lá também. Já tem algumas coisas, talvez você vai falar, mas o que a Mari tá falando aqui hoje eu meio que já sei, né? E lá eu já mostro fotos do meu treino, né? Mostro um pouco do meu treino, mas não falo muito ainda sobre isso. Um pouco da minha alimentação, da minha rotina, algumas dificuldades também, né? E as pequenas conquistas que vão acontecendo aí nessa jornada. Mas eu senti vontade de trazer isso pra cá também. E, lógico, fui incentivada aí pela minha amiga Gisele, né? Que tem apoiado essa minha jornada também. E eu sei que muita gente tá passando por esse processo ou tem vontade de começar, mas não sabe muito bem por onde começar. Então eu quero compartilhar a minha experiência de uma forma que seja real, né? Sem fingir que é fácil, sem fingir que eu tenho todas as respostas, né? E sem aquela história de transformação perfeita que parece que acontece da noite pro dia, tá? Porque não aconteceu. Eu já comecei e parei muitas vezes e talvez você se identifique justamente com essa parte, né? Então, fica comigo porque hoje eu quero contar desde o começo por que eu decidi emagrecer, como que eu comecei, o que eu mudei, o que eu tô aprendendo e como foram esses 3 primeiros meses, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre como tudo começou, né? Eu comecei esse ano pesando 91 quilos. Aí em maio eu ainda tava ali bem no comecinho com 91 e eu consegui ali com muito esforço um pouquinho, né? Eu consegui alcançar 90 quilos no começo de maio ali pro meio de maio, que parece pouco, mas ali eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa, né? De verdade, assim, de tipo, sai daí e comece. Então foi onde eu comecei na academia. Eu preciso falar de duas pessoas que foram muito importantes nesse começo, que são as minhas amigas Mônica e Gisele, né? Elas me incentivaram, me deram aquele empurrãozinho que às vezes a gente precisa para sair do lugar, né? E porque assim, muitas vezes a gente fica esperando sentir vontade, esperando a motivação aparecer e às vezes o que a gente precisa é começar. Só que nem sempre a gente tem essa coisa de começar. Então as minhas amigas foram muito importantes. E por que eu decidi emagrecer, né? A decisão de emagrecer ela não veio simplesmente porque eu queria ver um número menor na balança, né? Tinham várias coisas acontecendo. Eu tava muito desconfortável vendo as minhas fotos. Eu me olhava no espelho e não me sentia bem com o que eu tava vendo. E isso começou a mexer comigo, né? Fora alguns sonhos que eu tive, um monte de coisa que depois a gente conversa mais sobre isso. Mas além da questão estética, né, começou a aparecer outras coisas, a questão respiratória, os meus joelhos doendo, né, falta de condicionamento físico para fazer coisas simples. E então eu comecei a perceber que meu corpo ele estava pedindo atenção, né? E aí sobre os sonhos, né, eu tive alguns sonhos que me fizeram refletir muito sobre a necessidade de cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha saúde num todo, né? E isso para mim tem também uma questão espiritual, porque eu acredito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu comecei a pensar, se eu acredito nisso, se eu tô tendo esses sonhos, eu preciso cuidar desse corpo. Não é à toa que essas coisas estão acontecendo. E não é sobre buscar um corpo perfeito. É lógico que a gente quer estar bonita, quer se olhar no espelho e sentir feliz, né? Mas é sobre cuidar desse corpo que eu tenho, que é morada do meu espírito, né? E aí sobre a alimentação, né, antes do processo. Eu percebi que não adiantava assim eu simplesmente começar a ir na academia, né? Eu precisava olhar para essa minha alimentação que não era muito boa, né? Porque eu comia muito mal, não que hoje esteja perfeito, claro,
só que eu não tinha horário direito para comer. Às vezes eu passava muito tempo sem comer, às vezes eu comia só pão, bolacha, muita besteira. Era aquela alimentação meio que improviso, assim. Mesmo que eu fizesse às vezes comida pro meu marido, pro meu filho, eu acabava comendo uma bobeira, porque eu beliscava enquanto eu cozinhava, e eu sabia que se eu queria um resultado diferente, eu precisava começar a fazer coisas diferentes e dar exemplos diferentes. Então eu comecei a organizar isso, né? Porque se eu quero que meu filho seja saudável, ele tem que me ver comendo coisas saudáveis, né? E não só pegar. E aí eu criei uma estratégia que foi o caderninho, né? Que foi uma coisa que acabou sendo muito importante para mim, esse meu caderno, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso lá no Instagram. Eu comecei a anotar tudo, né? A minha alimentação, as calorias, os dias em que eu ia à academia, comecei a acompanhar o que eu estava fazendo e a observar onde eu precisava melhorar. E isso mudou bastante a minha relação com o processo, porque eu parei de ficar só naquela sensação de, eu acho que eu tô fazendo certo. Comecei a estudar também, buscar vídeo de nutricionista, de personal trainer, enfim, né? Eu comecei a enxergar muitas coisas e através de tudo que eu anoto aqui, dos estudos que eu faço, das estratégias, tá funcionando. Isso aqui, né, eu preciso melhorar, isso aqui tá atrapalhando, tem tudo aqui. Que eu fui criando uma estratégia, em vez de simplesmente pensar, poxa, eu preciso emagrecer. Eu comecei a pensar assim, o que eu preciso mudar para conseguir emagrecer e para eu conseguir continuar. Porque às vezes você ir para academia é muito fácil, né? Mas permanecer ali é mais difícil. Então, os primeiros 3 meses, né, eu completei agora esses 3 meses de academia, o resultado até aqui já foram 8 quilos a menos. Eu estou com 83, lembrando que eu comecei com 91, né? Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Os 8 quilos são importantes, é claro, né? Mas o que mais me deixa feliz é tudo que vem acontecendo e que aconteceu no caminho. Porque eu comecei a entender que eu consigo sim ser constante, que eu consigo me organizar, ainda não tá perfeito, dá para melhorar muita coisa, mas eu já consigo observar os meus próprios hábitos, né? E que eu não preciso fazer tudo perfeito para eu seguir, para eu continuar. E a gente precisa ter muita atenção, porque eu tinha um problema muito assim de começar e parar, né? Porque essa não é a primeira vez que eu tento cuidar do meu corpo, né? Antes de eu engravidar do meu filho mais novo, eu já estava com sobrepeso, né? E naquela época eu comecei a me movimentar. Então eu acordava de manhã, eu ia caminhar com uma vizinha, depois eu comecei a treinar em casa e começou a dar resultado, né? E aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu continuei me movimentando dentro do que era possível para mim naquele momento, né? E isso foi muito positivo. Eu acredito, inclusive, que todo esse preparo contribuiu para que eu tivesse o parto normal. Só que depois que meu filho nasceu, eu parei, lógico, tinha o resguardo e tudo, né? E aí, pra voltar, depois foi muito difícil. Em 2020, eu comecei novamente. Aí eu entrava naquele ciclo que talvez muita gente conheça, né? Que é o começa, para. Começa, para. Começa e para. E aí parece que fica nesse looping assim. E cada vez que eu parava eu tinha uma justificativa. Porque a rotina tá me atrapalhando. Porque eu tô cansada. Porque eu não tenho tempo. E sabe, vai fazendo isso. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Hoje não dá, amanhã eu treino em dobro. E eu comecei a perceber uma coisa que é muito importante. Eu percebi o auto-boicote, né? Porque às vezes o nosso maior boicote, ele não parece um boicote. Ele parece uma justificativa que cabe perfeitamente, que é muito razoável. Porque a rotina, ela é corrida, né? A gente realmente fica cansada e a gente tem problemas e problemas realmente acontecem, as coisas às vezes saem do nosso controle.
Só que existe uma diferença entre reconhecer que a vida tem dificuldades e usar todas as dificuldades como motivo para desistir de nós mesmos, né? E eu comecei a perceber que eu estava fazendo muito isso. 2025, volta eu de novo com mesmos boicotes. E aí eu colocava um monte de empecilhos. E talvez o problema não fosse eu não saber o que eu precisava fazer, porque eu sabia. O problema era continuar fazendo quando a motivação acabava. Porque começar é muito fácil, você tá animada, você tá no up, né? Difícil é você continuar quando essa novidade passa. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu tô aprendendo agora. Que disciplina, ela não significa que você nunca vai falhar. Falho muitas vezes. Só que disciplina também é você voltar. É faltar um dia e voltar no outro. É comer alguma coisa fora do planejado e não pensar assim, eu já estraguei tudo mesmo, então deixa pra lá, né? É você ter uma semana ruim e não transformar essa semana em um mês, 2 meses, 3 meses de abandono. É você entender que um dia ruim não precisa virar uma semana ruim. Uma semana ruim, ela não precisa virar um mês perdido, porque eu já perdi muito tempo pensando que se eu não conseguisse fazer perfeito, então não valia a pena eu fazer. Só que hoje eu tô aprendendo justamente o contrário. E eu tô indo de passinho em passinho, devagarzinho, porque vale a pena continuar, mesmo quando as coisas não estão perfeitas. Eu não tenho a melhor alimentação, eu já hoje consegui curtir não, comentar, mudar um pouco assim do que era pra tá muito melhor. E eu tô cortando muita coisa, doce, embutido, mas é tudo aos poucos. Só que quando eu olho para esses 3 meses e eu vejo tudo isso acontecendo, eu vejo muito mais que 8 quilos a menos. Eu vejo uma mudança também da minha cabeça. E aí eu comecei a prestar atenção no que eu como, comecei a prestar atenção no meu corpo, comecei a me movimentar, comecei a acompanhar os meus treinos, o que eu posso melhorar, comecei a criar estratégias e principalmente a construir constância. E isso é muito importante para mim, porque eu já conheço muito bem a versão da Mari que começa e para. Então eu estou me autoconhecendo também em alguns outros aspectos. E eu quero conhecer melhor a Mari que começa e continua. Porque ela se perdeu num passado ali atrás e parece que tá demorando para ela voltar, mas eu tô sentindo que ela já está aqui, entende? E se você tá assistindo esse vídeo pensando assim, Mari, eu sou exatamente assim, eu começo e eu paro, eu já tentei várias vezes, eu quero que você saiba que você não está sozinha. Se você pensa assim, eu não consigo manter, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa esperar a próxima segunda-feira para você começar. Você não precisa esperar esse ano acabar, não, mas janeiro do ano que vem eu começo. Você não precisa esperar estar completamente motivada. Você também não precisa mudar tudo de uma vez. Começa com o que você consegue, vai ajustando, vai aprendendo, não precisa fazer compras de coisas, né? Vai observando, né? E se você parar, você volta, porque parar não significa que você fracassou, né? O problema também que a gente tem é transformar uma pausa num fim. Não, eu pausei, não vou voltar, não quero mais, né? Porque eu comecei esse processo querendo emagrecer. Só que hoje, né, pra mim, isso eu tô falando de mim, eu percebo que eu tô ganhando coisas que não aparecem na balança. Eu tô ganhando disposição, eu tô ganhando uma mentalidade diferenciada, eu tô conhecendo melhor o meu corpo, eu tô aprendendo sobre a alimentação e isso eu posso ensinar para o meu filho, eu posso motivar ele, meu esposo a comer melhor, né? Eu tô aprendendo sobre disciplina, eu tô aprendendo sobre constância e principalmente eu tô aprendendo a cuidar de mim. E talvez essa seja a maior mudança de todas, porque por muito tempo
eu comecei e parei. E dessa vez eu quero fazer diferente, eu quero continuar. E não porque todos os dias são fáceis, né? Mas porque finalmente eu entendi que cuidar de mim também precisa ser uma prioridade, até porque eu também tô olhando para quando eu tiver mais velha, né? Eu quero poder estar bem para fazer minhas coisas e eu quero compartilhar esse processo aqui com vocês. Então, quem já tá nesse caminho pode trocar a experiência comigo. Quem tá começando, a gente pode ir junto, né? E quem ainda tá pensando em começar pode acompanhar e ver que as coisas não precisam ser perfeitas, né? A gente pode ir aprendendo no caminho e a gente vai errar e vai entender e vai fazer. E aí, se você quiser continuar acompanhando, né, essa jornada, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário contando, né, se você já viveu esse ciclo de começa e para. E me acompanha também lá no Instagram, porque eu tô compartilhando esse processo por lá, né, no dia a dia. E eu comecei com 91 quilos, hoje são 8 quilos a menos, mas essa história ainda tá começando. E agora eu quero descobrir até onde eu consigo chegar sem abandonar esse caminho. Então eu espero que você fique aqui comigo, que você goste das coisas que eu vou compartilhar, desses momentos de bate-papo, pra gente trocar figurinhas aí. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau!